Hoje é domingo, dia 2 de maio de 2021. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Escolhidos entre todos os povos. Você está no canal? Eu estudo a lição com o pastor Samuel Camilo. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje encontra-se em Deuteronômio capítulo 7, verso 6, que diz assim: Porque vocês são um povo santo para o Senhor, seu Deus. O Senhor, seu Deus, os escolheu para que, de todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem o seu povo próprio. Para podermos entender o tema que abordaremos hoje na lição da Escola Sabatina, precisamos entender um tema que na teologia chamamos de a soberania de Deus. Quando estudamos um pouco sobre o pouco que a Bíblia fala a respeito da natureza de Deus, sabemos que ele é onipotente, ou seja, que ele tem todo o poder no céu e na terra, que ele é onisciente, ou seja, ele sabe todas as coisas, é a fonte de toda a sabedoria, e ao mesmo tempo é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, ele está acima da nossa noção de tempo e de espaço. Como é que isso tudo funciona? Bom, nós temos que ser honestos e humildes dizendo que não fazemos a mínima ideia. O fato é que a natureza de Deus é ainda um grande mistério para todos nós que temos uma natureza que é finita, que é limitada, uma natureza que não consegue estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, de saber todas as coisas e de ter o poder para resolver absolutamente tudo aquilo que necessitamos. Nós somos dependentes e finitos. Então, na nossa mentalidade pecadora, é completamente impossível tentar entender a natureza de Deus. O próprio Charles Spurgeon chegou a mencionar que é impossível o ser humano tentar entender de maneira completa e total a natureza de Deus. Seria o mesmo que tentar pegar um oceano com um balde e transportá-lo para um buraco que nós mesmos fizemos na praia. É completamente impossível. A Sr. White ainda menciona que durante toda a eternidade estaremos estudando sobre Deus e nunca esgotaremos aquilo que é a natureza do próprio Deus, bem como o seu amor. Então, quando olhamos para Deus, temos que entender que estamos aqui analisando algo que é completamente distante de nós, em termos de conhecimento. A pessoa de Deus está completamente próximo de nós. Apesar de Deus ser um Deus que dirige todo o universo, que criou todo o universo, que é o Todo-Poderoso, ele também é um Deus que se relaciona conosco. Ao mesmo tempo que ele é o grande monarca do universo, ele também é um Deus próximo, que se apresenta como nosso Pai, um Pai amoroso, como alguém que se relaciona de maneira íntima com o ser humano. Bem, dito isso, precisamos tentar entender aqui um aspecto. Deus, em todo o seu poder e em toda a sua sabedoria, conhecendo o fim antes do princípio, Deus toma algumas decisões. E Deus, em sua soberania, ele não precisa dar satisfações das escolhas que ele faz a nenhum de nós. Nós às vezes achamos que Deus deveria dizer pra gente porque que em determinado momento ele responde, por exemplo, as nossas orações de uma maneira e não de outra. Existem algumas coisas que nós não somos capazes de poder compreender. Na minha própria história, eu poderia fazer aqui uma lista de situações e circunstâncias em que eu imaginava que Deus deveria agir de determinada maneira e ele agiu de outra completamente diferente. E que até hoje eu não fui capaz de entender o porquê. Se no decorrer da minha história aqui na Terra, que é uma história finita, eu não for capaz de compreender as razões de Deus, pode ter a certeza de que em algum momento da eternidade eu vou abordar Deus, porque eu pretendo ir para o céu, pretendo viver a eternidade com Ele, para poder tentar entender por que é que Ele agiu de uma maneira e não de outra. Mas uma coisa é fato, Deus em sua soberania, Ele como é o soberano do universo, Ele não tem nenhum tipo de razão para poder dar satisfação ao ser humano. Então, em determinado momento, ele escolhe agir de determinada forma e não precisa dar explicações.
Dito isso, nós podemos tentar entender aqui uma situação. O texto que lemos hoje, de Deuteronômio capítulo 7, verso 6, vai usar uma palavra, que é a palavra singular, para poder descrever como é que o povo de Deus, o povo do Senhor, a última frase que vai aparecer aqui no nosso texto, ok? Vocês fossem o seu povo próprio. Essa palavra aqui, próprio, é singular, que significa literalmente propriedade valiosa ou tesouro peculiar. Por que Deus escolheu Israel entre todas as nações para fazer de Israel um tesouro singular, um tesouro peculiar, uma propriedade valiosa? Por que Deus escolheu Israel entre todos os outros? Você tem aqui algumas opções. Uma opção é dizer, porque Israel era melhor do que as outras nações. Não, não era mesmo. Aliás, quando Deus escolheu Israel, Israel nem existia enquanto nação. Lembra que Deus escolheu Israel quando ele escolheu Abrão. Ele escolheu Abrão e disse para ele, de você eu farei uma grande nação. E eu já mencionei a vocês que pela cronologia bíblica, o Jó foi o indivíduo contemporâneo do Abrão. E quando analisamos, à luz daquilo que a revelação bíblica nos diz a respeito dos dois indivíduos, Jó parecia ser um indivíduo muito mais íntegro do que o próprio Abraão era. Você não encontra na história de Jó um registro de mentira, de desobediência, mas você encontra tudo isso em Abraão. Por que Deus escolheu Abrão e não o Jó, para fazer do Jó uma grande nação? Não sei. Deus, em sua soberania, escolheu o Abrão. E escolheu Abrão e disse, de você farei uma grande nação. Então, quando ele escolheu Israel enquanto nação, Israel nem existia enquanto nação. Deus escolheu Abrão e disse, de você eu farei uma nação, Israel. Por isso, agora, na descendência do Abrão, aí você tem o Isaac, do Isaac vem o Jacó, Jacó passa por uma experiência de transformação, de mudança, de conversão, o seu nome também é transformado, de Jacó, que significa o que quer tomar o lugar do outro, ele passa a ser chamado de Israel, aquele que luta com Deus e vence. E a partir de Jacó ou de Israel, vem então os 12 filhos, que de cada um deles são estabelecidas ou são escolhidas as 12 tribos de Israel. E a partir daí Israel começa a se formar enquanto nação. Eles eram um bando de escravos lá no Egito. Deus vai até o Egito, os tira da escravidão e faz deles uma grande nação. E olha quanto problema eles deram a Deus desde o princípio. Eles mal tinham saído do Egito e já estavam reclamando contra Deus, contra Moisés, contra Arão, contra todo tipo de autoridade estabelecida. Queriam voltar para poder ser escravos de novo no Egito. Deus não destruiu Israel no meio do deserto, naqueles 40 anos, porque a misericórdia dele foi maior do que a capacidade de fazer bobagem que Israel tinha. Então, o que precisamos entender aqui é que Deus escolheu Israel não foi porque Israel fosse bom. Deus escolheu Israel porque Deus, em sua soberania, tinha um propósito. Poderia ter escolhido qualquer outra nação, mas escolheu Israel. Por que Deus escolheu uma nação, e nesse caso Israel? Porque o grande propósito que ele tinha era fazer de Israel uma nação de reis e sacerdotes. O sacerdote é aquele que faz intercessão diante de Deus pelos outros. É aquele que traz o recado de Deus para os outros e ao mesmo tempo que leva os outros até Deus. Então o propósito de Deus ao fazer de Israel uma nação de sacerdotes era para que Israel fosse um veículo através do qual Deus abençoaria todas as nações da terra. Israel reagiu de que maneira? Israel resolveu se fechar dentro de uma ostra, olhando para si mesmo e dizendo, eu fui escolhido porque eu sou melhor do que os outros. E os outros que vão para o inferno, não quero nem saber deles. No tempo em que Jesus Cristo veio aqui a esse mundo, eles haviam se fechado de tal maneira como nação, que havia inclusive algumas leis que haviam sido prescritas pelos líderes religiosos do tempo de Jesus Cristo, dizendo que se um judeu se relacionasse ou estivesse no mesmo ambiente que um não judeu, ele ficaria sendo cerimonialmente impuro.
era a contaminação por associação. Era estar junto, já fazia do judeu um indivíduo que estava impuro, cerimonialmente falando. O que nunca, dentro do contexto bíblico, foi ensinado. Eles acabaram se fechando dentro de si mesmos, achando que eram melhores do que os outros. Quando, na verdade, Deus os escolheu em sua soberania, não é porque eles fossem melhor do que os outros. Não, é porque Deus queria, entre todos os povos da terra, escolher um que fosse um reino de sacerdotes. Ou seja, que levaria o conhecimento de Deus a todas as pessoas, porque seriam pastores das outras nações, e ao mesmo tempo que fariam com que essas nações tivessem um meio para poder chegar até Deus. E por isso Deus estabeleceu o seu templo dentro de Israel enquanto nação. Portanto, a escolha deles enquanto povo não foi feita porque eles fossem melhor que os outros, mas porque Deus, em sua soberania, escolheu fazer assim. Quando olho para a Bíblia, eu fico realmente fascinado com a maneira como Deus lida. A grande pergunta é: por que Deus te escolheu e te colocou aonde você está? Por que Deus te colocou trabalhando onde você trabalha, vivendo onde você vive, na família em que você está, na vizinhança onde você mora, na empresa onde você trabalha? Por que Deus fez isso? Porque em sua soberania ele queria fazer de você também um reino de sacerdotes, uma nação santa. Mas esse é um outro assunto que nós estudaremos durante essa semana. Eu queria orar pedindo a Deus para que Deus nos ajudasse a podermos entender que o Senhor Deus tem planos para nós, assim como Ele tinha planos para Israel. Ele também tem planos para você e para mim. E pedir que o plano de Deus possa ser uma realidade em nossa vida. Vamos orar por isso? Obrigado, Senhor, porque o Senhor escolheu Israel entre todas as demais nações. Dá uma tristeza no coração, Pai, saber que eles falharam dentro da tua escolha, porque começaram a achar que eles eram mais importantes que os outros. Não compreenderam que eles foram escolhidos por causa dos outros. Ajuda-nos, Pai, a entender essa realidade, a realidade do teu chamado na nossa própria experiência, e ao mesmo tempo de sermos os sacerdotes reais da nação santa que o Senhor quer que sejamos, no meio daqueles que não te conhecem, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?